Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica, das redes sociais que nos acompanham aqui pelo canal 59 UHF. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica. Meu nome é Rafael Guazelli, lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook, na página Verdade Expressão, e também pelo Facebook da página TV Transamérica. E também pelo nosso site, que é o verdadeexpressão.com.br. Lá você também pode acompanhar todas as notícias sobre a política, tanto nacional, estadual e da sua cidade. E você também pode participar pelo WhatsApp, no 996133677. Está aí na tela para vocês acompanharem. Hoje o nosso tema principal, central, será a reforma política. Também vamos repercutir algumas notícias aí que aconteceram na semana e também as notícias que aconteceram hoje. Tivemos a corrida do Garçom em Santa Felicidade, a tradicionalíssima corrida. Tivemos também diversos acontecimentos como a morte, o falecimento do Carlos Alberto Pessoa, escritor e jornalista. Temos várias situações aí, notícias interessantes e também temas em debate. Então eu vou dar uma boa noite para o nosso entrevistado, Leonardo Rocha, cientista político da Universidade Federal do Paraná, que vai conversar um pouco aqui com a gente sobre a reforma política e também vamos falar um pouco aí do quadro eleitoral das eleições de 2018. Boa noite, Leonardo. Boa noite, doutor Rafael. Mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. Vamos repercutir, sobretudo, essa questão da reforma política aí que, enfim, a reforma política, apesar da gente sempre clamar por ela, está sempre acontecendo, sempre tem reformas no sistema eleitoral e agora talvez um pouco mais substancial, para bem ou para mal, né? Vamos discutir aí. A primeira questão que eu gostaria de levantar é o seguinte: a gente sempre, todo ano anterior à eleição, a gente tem essa confusão. Em 2015, não sei se você recorda, a gente vai ter uma mini reforma eleitoral. Daí começou, vai aprovar isso, não vai aprovar aquilo, diminuir o tempo de TV, diminuir o tempo de campanha, tal. E sempre fica em cima do laço, sempre, porque tem que ser aprovado até o início de outubro essa legislação para valer para as eleições do ano que vem. Então isso não seria um sinal da falta de discussão ampla sobre o tema? Exatamente, como a gente teve um evento agora na Assembleia Legislativa do Paraná na última quinta-feira, pela Escola do Legislativo, que, dentre outras coisas, debateu a questão da reforma política. E lá a gente teve a presença do professor Emerson Sérgio, que até teve há pouco aqui no programa, o professor Sérgio Braga, também da Universidade Federal do Paraná, o professor Bruno Reis, da UFMG, e eles trataram muito disso. Me lembro bem que o professor Emerson demonstrou que mais, se você pegar ali levando em consideração algumas questões técnicas, tem mais de uma mudança no mesmo item, foram mais de 200 mudanças na última mini-reforma eleitoral. Então, praticamente em todo ano ímpar, você tem algum tipo de reforma, alguma modificação dentro do Código Eleitoral, de ter algumas leis que balizam aí, a lei dos partidos, entre outras coisas, eventualmente aí, nesses anos aí você tem esse tipo de mudança. O que acontece? Não dá para não dizer então que o Congresso Nacional não tem pautado a discussão. Tem, Vocês estão discutindo ano sim ou ano não, está ocorrendo essa discussão. O que a gente pode tratar ou não é o quanto substancial são essas mudanças, o quanto elas afetam, de fato, o sistema eleitoral, que é responsável direto por colocar os próprios indivíduos que os modificam nos espaços de poder. Então, você esperar que os indivíduos, os representantes, façam modificações que eventualmente prejudiquem a eles próprios, uma vez que o sistema vigente foi o que os colocou no poder, é algo bastante difícil de se imaginar, Mas o que você colocou realmente é algo factual, A gente não tem, vamos dizer assim, a chegada desse debate nos demais setores da sociedade civil, talvez até porque não seja fomentado pelas próprias instituições políticas e também porque parece que não há um interesse tão efetivo assim da própria sociedade civil
em debater e, de fato, em participar das instâncias de debate político num elemento que é absolutamente assim, importante para a vida da gente. Então, uma coisa é você não achar interessante o sistema eleitoral, outra coisa é você debater ele de fato. Para debater ele de fato, não basta esperar que as instituições tragam ele para vocês. Você tem que ter o interesse da sociedade civil em participar e debater, dos espaços do parlamento, dos próprios partidos políticos e agora nessas formas menos tradicionais de participação política, sobretudo por meio da internet. Né? Porque essas discussões vêm à tona, geralmente, quando está para estourar o prazo para aprovação dessa lei, para que ela tenha vigência nas eleições do ano que vem, assim como foi em 2015, para que ela tivesse vigência nas eleições de 2016. E após as eleições, esse tema fica no esquecimento. De repente, isso não prejudica o real entendimento do eleitor, do cidadão comum, porque agora sai um monte de notícia, vai ter reforma política. Mas o que é reforma política? Onde que vai afetar? Daí a gente vê algumas matérias que falam basicamente poucos temas, que é o distritão, fundo, de repente restrição de mandato de ministro, mas tem várias outras questões que estão no projeto original dessa reforma que não são abordadas, aliás, sequer são levadas ao conhecimento da sociedade. É verdade, até nesse debate que eu citei anteriormente, foi explicitado ali o quanto a mudança na lei dos partidos tornou os partidos menos transparentes do que eram antes de 2015, com essa mini-reforma que você citou anteriormente. Né? A própria questão da divulgação, não vou elencar aqui exatamente quais foram as mudanças, né? Foram muitas, eu acabei de citar que foram mais de 200, mas sobretudo na questão da transparência, que era uma demanda que desde 2003 está muito claro por parte da sociedade, né? Que se esperava que os partidos se tornassem mais transparentes. Eles acabaram se tornando menos transparentes por conta de alguns elementos na lei, sobretudo com relação à prestação de contas, dentre outros fatores. Isso não esteve no debate público, né, como você bem mencionou. É algo que passa ali no meio da tramitação do processo legislativo e os indivíduos, as pessoas, acabam nem tomando conhecimento com relação a isso. Então, sem dúvida nenhuma, que quando você não tem essa chegada junto da população, você não tem como, né, ter essa participação. Mas também não há um certo interesse efetivo da população. Acho que é importante deixar claro, né? Uma coisa é você, por exemplo, deslegitimar as instituições políticas, outra coisa é você querer participar de fato do debate, né? E para participar do fato do debate tem um custo político, né? Que vai ser a participação dessas instituições, a cobrança de fato. Então, acho que isso é uma coisa importante de se colocar, que o cidadão não pode ter uma postura exclusivamente passiva, né? E deixar exclusivamente aos períodos eleitorais a participação e o debate com relação, por exemplo, ao sistema eleitoral, ao sistema político como um todo. Né? Isso também tem que ser fomentado pela própria população, cobrando tanto as instituições, dos órgãos de imprensa e dos demais setores que são responsáveis por fomentar isso aí. Mas que há uma série de mudanças que, de fato, não chegam nem no conhecimento da população, né? O próprio sistema é muito complexo. Né? E também uma questão, já vamos entrar num dos pontos, por exemplo, a gente tem um fundo aí para os partidos que vai para 3,6 bilhões. Daí a gente vê muita gente caceteando, vamos dar dinheiro para político, para partido, tá um absurdo, já gastamos um monte, os caras já roubam um monte. Sim. Só que não se explica qual seria o fundamento desse fundo partidário. Então eu gostaria que você falasse, por exemplo, essa alteração é interessante ou não? Até onde que é interessante? De repente parece que está sendo dobrado o valor, se eu não me engano, do valor do fundo partidário, era 1,25%, vai para 2,5%, se eu não salvo engano meu. Isso resulta em 3,6 bilhões. Até onde isso é saudável, tendo em vista que não há mais a possibilidade do financiamento da campanha jurídica por PJ, pessoa jurídica. Seria a saída essa para se financiar as campanhas, tendo em vista o atual momento que nós vivemos e o atual sistema eleitoral nosso? É uma questão, até a questão do fundo, né? O fundo ele se mantém, o fundo partidário, e é criado um outro fundo, né? Que é o fundo de financiamento da democracia, uma coisa assim, que vai ser exclusivo para a campanha eleitoral. Isso daí vai dobrar pelo cálculo, dobra o valor. Vai dobrar o valor, exatamente. Então o que acontece, né? Eu acho que são dois modelos de financiamento que a gente tem. Você tem o financiamento privado e o financiamento público. Há de se fazer uma escolha. Por quê?
tendo em vista o modelo econômico que nós vivemos, qualquer coisa custa dinheiro. Uma campanha custa dinheiro e custa muito dinheiro. Né? Sobretudo num país continental como o nosso, fazer campanha é caro. É caro, não adianta, é caro fazer campanha. E a campanha política se imagina que dentro de democracias representativas seja algo extremamente importante também. Né? Então alguém vai ter que financiar, de algum lugar vai ter que vir o financiamento para essas campanhas. Isso é uma coisa, né? Ponto, que tem que ser financiado, tem que ser. Outra coisa é o custo que essas campanhas, a gente já observou que é elevado, mas o custo que essas campanhas podem ter, tendo em vista a legislação eleitoral. Então a legislação nessa mini-reforma também modificou o teto de gastos, por exemplo, né, fixando lá uma porcentagem em relação a campanhas a campanha anterior, o que deixa também um pouco desconexo, porque alguns municípios fica muito baixo, outros fica alto, né? Enfim, mas de algum lugar terá que vir esse financiamento, né? Se permite que a campanha seja o valor da campanha seja tão alto, é outra situação, né? Eu acredito que a campanha não precisa ser tão onerosa assim em algumas circunstâncias, mas que se gasta dinheiro para fazer campanha, se gasta. Se você tem um modelo de financiamento privado de campanha, a gente tem isso, né, que ocorreu no Brasil durante muito tempo. Né? Pessoa física ou pessoa jurídica vai doar para a campanha e vai esperar alguma coisa em troca. Né? Nenhum empresário doa para a campanha de bom grado, porque tem alguma ideologia política. Até porque, isso falando nas grandes campanhas, né? Até porque, se você pegar, por exemplo, os bancos doa para X e para Y. Então, como é que fica a questão? Mesmo que algum banco tivesse algum tipo de ideologia, como é que ele doa para a situação e para a oposição? Né? Ele está fazendo um investimento, ele está doando ali para cobrar depois. É o que a gente observou, por exemplo, nesses escândalos de corrupção que a gente tem aí. Muito da corrupção existente tem origem no financiamento privado. O indivíduo doa buscando alguma coisa em troca. Agora, isso também não quer dizer que o financiamento privado seja absolutamente um mal dentro da democracia, né? Isso é algo a se debater, porque se você preza pela liberdade, né, de expressão e de manifestação política, você imagina que o indivíduo também possa ter a liberdade de financiar quem ele bem entender durante a campanha eleitoral, né? E aí a ação do indivíduo enquanto agente público posteriormente sendo eleito, aí é outra história, né? E o outro modelo é o modelo de financiamento público. O modelo de financiamento público se imagina que cesse com esse tipo de situação, né? Pelo menos o fomento à corrupção por intermédio desse financiamento inicial, pelo menos diminua, né? Porque, veja bem, o financiamento será público, né? Então você terá um fundo, seja ele qual o modelo que for, porque existem vários modelos de financiamento público. Já existe financiamento público, porque a gente tem o fundo partidário, né? Tem a campanha dentro das emissoras de TV, é um financiamento público, porque você tem a renúncia fiscal. Muito embora, né? Não seja igualitário, né? Aí que está o detalhe, né? Então, se você opta por um modelo público de financiamento, como acontece em diversos locais, você imagina que esse fundo, haja vista, porque se ele é privado, o cara financia quem ele quiser. Agora, se o financiamento é público, você imagina que ele deve ser minimamente igualitário, né? E a distribuição desse fundo, tanto o anterior quanto o fundo que está sendo criado agora, não é absolutamente igualitária, né? Ele está pautado principalmente na representatividade que o partido já possui dentro das casas legislativas que vem da eleição anterior. Então, quanto mais representantes você tiver, maior vai ser a tua fatia de financiamento. Maior a tua fatia de financiamento, maior a tua capacidade de campanha. Maior a tua capacidade de campanha, maior a tua capacidade, o teu potencial eleitoral. Então, você tem um modelo de financiamento público de manutenção das elites parlamentares nos espaços de poder. Então, se você dá mais dinheiro para os partidos que têm mais representatividade, a tendência é que eles permaneçam no poder. Você diminui a capacidade de renovação, você sufoca o debate político, porque você dá 10 minutos para um, 2 para outro, nem aparece um, aparece o outro. Então, se o modelo é público de financiamento, se imagina que tem uma distribuição pelo menos muito mais igualitária, se não absolutamente igualitária, né? Agora, quem vai decidir isso é quem vai usar o fundo futuramente, né? Você acha que os parlamentares, os partidos maiores vão, né, propor um financiamento igualitário de fundo, ou seja, vai dar dinheiro para o adversário que não tem representatividade? É um pouco complicado, mas são modelos distintos, né? Eu, particularmente, tenho
uma simpatia pelo modelo de financiamento público de campanha, né? Não é assim simplesmente de que, né, que vai ser retirado fundos de determinados setores da sociedade para financiar a campanha. A campanha é financiada de uma forma ou de outra, até porque quando a campanha tem um financiamento privado, esses fundos, né, públicos podem ser retirados depois por intermédio dessas toma lá da cá, desses processos de corrupção que a gente tem hoje. Então a campanha há de se escolher, tem os prós e os contras, assim como tem os prós e os contras nos modelos eleitorais, né? Mas você defende que seja de forma igualitária esse financiamento? Qual o critério que você defende? Eu acho que se o financiamento é público, ele tem que ser igualitário. É lógico que é o seguinte, você também é necessária a criação de alguns critérios, né, e aí a gente tem a questão da cláusula de barreira, para que você não distribua absolutamente, né, para todos os partidos existentes um fundo de 3,6 bilhões. Senão isso daí vai fomentar o quê? A criação de mais partidos políticos, como já acontece dentro da distribuição atual do fundo partidário. Então, o problema não é você criar ou não partidos políticos, existirem diversos partidos, por exemplo, tem diversos países têm muito mais partido que o Brasil, né? O problema é o número de partidos efetivos, que a gente chama de NEP, efetivo de partidos políticos, que é quando você tem mais de 5% de representação no parlamento. E aí você começa a ter uma fatia maior do fundo partidário ou desse outro fundo que vai ser criado. Então, há de se estabelecer alguns critérios de representatividade para que você tenha acesso ao fundo. Mas, alcançando esses critérios de representatividade, eu acho que se o financiamento é privado, se o financiamento é público, ele deve ser distribuído de forma igualitária, né? Porque, veja bem, você não pergunta, o financiamento somos nós que estamos dando aqui. Se você tem simpatia por um partido Y, mesmo que ele não tenha uma grande parcela de representatividade, como é que você vai financiar o partido que tem uma ideologia contrária à sua? Você está entendendo? Né? É o cidadão que está financiando. Como é que você vai dividir o financiamento do cidadão que né, tem uma preferência pulverizada eleitoralmente, apesar de que, né, isso vai se expressar dentro da representatividade, de certa forma ou não, mas eu acredito que eu não vejo por que não dividir igualitariamente os recursos, né? Qual que é o grande problema disso? De modo que, né, os partidos começam a ter uma diferenciação do ponto de vista mais ideológico, do debate, das propostas apresentadas, e não da capacidade de financiamento da sua campanha. Porque hoje em dia, se a necessidade de financiamento faz diferença no voto, então hoje em dia muito mais do que a plataforma do partido, a capacidade que ele tem de investir faz diferença na hora da eleição. Então, se você equaliza isso, você tende a fazer com que a capacidade propositiva do partido seja mais importante do que o financiamento em si. E em relação a passando por um outro aspecto dessa reforma política, nós temos aí essa proposta do distritão, que praticamente transformaria a eleição de deputado estadual, federal, vereadores na sequência aí, em uma eleição majoritária, ou seja, que os mais votados seriam eleitos. E acabaria aquelas coligações, no caso, né? Aquele sistema proporcional de votos. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente até teve uma nota aqui da Associação Brasileira dos Cientistas Políticos, que eles repudiam essa alteração, né? Principalmente eu acho que, pelo que eu li aqui em relação ao distritão, porque defendem que isso daí vai contra os princípios aí de democracia, isso também impossibilita, por exemplo, que um candidato menos conhecido, com recursos menores, tenha condição de entrar digamos aí, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara Federal aí. Qual que é a sua opinião? O modelo do distritão, até, né, a BCP aí soltou essa nota, mas eu acho que assim, a democracia contemporânea, ocidental, demonstra que esse modelo de distritão é alguma coisa absolutamente bizarra, né, porque a gente tem aí 4 países no mundo, dentre eles o Afeganistão, que adotam esse modelo. E, né, pelo que nos consta, que o Afeganistão não é exatamente um modelo de democracia representativa, né? Então, você tem essas duas possibilidades, né? Você tem a possibilidade do sistema majoritário ou o sistema proporcional, né? O nosso sistema até então é um sistema proporcional, e dentro do sistema proporcional você tem a questão da lista.
pouquíssimas democracias no mundo, praticamente todas as democracias consolidadas no mundo têm um sistema de lista que a gente chama lista fechada. Na verdade, não é bem lista fechada. Então, as duas listas são fechadas. É uma lista pré-ordenada, né? Então, hoje em dia, a lista é hipoteticamente ordenada pelo eleitor. E nesse modelo pré-ordenado, a lista já vem pré-ordenada dentro dos partidos. E tem outra discrepância, outra coisa meio estranha que tem aqui no Brasil, que é uma coisa praticamente exclusiva do Brasil, que você acabou de citar, que é a possibilidade de coligação. Então, quando você institui um modelo proporcional de lista aberta que permite coligação, você se torna a discrepância no voto em si bastante acentuada, porque o indivíduo ele vai estar votando em uma coligação, né, que pode apresentar aí 40, 50 nomes, 40, dependendo, 30, 40 nomes por partido. Então você cria um instrumento, você cria uma coligação muito grande que vai receber os votos, e essa coligação é que vai eleger, né, os mais votados dentro daquela lista ali apresentada. Exemplo, a lista é apresentada pela coligação em si, e não pelo partido, quando se permite esse tipo de sistema. Aquele candidato nanico, que hoje é importante numa eleição proporcional, ele vai deixar de existir, porque ele não vai ser mais interessante. Não vai ser interessante você ter vários candidatos. Isso eu não estou nem entrando no distritão, né? A gente nem entra no distritão, só comparando o proporcional com o majoritário. Quando você tem o proporcional de lista aberta, é muito interessante que você tenha muitos candidatos. O cara vai lá, faz 250, 100, dependendo do tamanho do município, porque eu votos. tenho um adversário que fica lá no interior do Paraná, certo. E esse adversário está no mesmo partido que eu, ou então concorre com outro adversário que provavelmente vai fazer uma votação expressiva. Eu posso incentivar um candidato local lá, da onde é o reduto eleitoral, por exemplo, do deputado, para ele tirar voto desse deputado para me possibilitar a minha eleição. Dentro da tua própria coligação. Tem toda essa jogada eleitoral que daí já acaba, né? Exatamente, dentro da tua própria... Mas isso acabaria se encerrando as coligações no primeiro momento, né? Sim. Que é uma proposta que provavelmente vai ser aprovada, que é uma coisa realmente absolutamente típica aqui do Brasil, esse negócio de permitir coligação na proporcional. Coligações que não tem, até se teve a verticalização naquela época, né? Então, coligações que não necessariamente são as mesmas da eleição majoritária. Né? Então, a gente teve eleições municipais que o PT e o PSDB coligaram. Nas últimas eleições aqui, a gente sabe, na região metropolitana, o PT e o PSDB estavam coligados em boa parte dos municípios. DEM e PT? DEM e PT, então falta de coerência, inclusive daí também do ponto de vista do fortalecimento dos partidos, inclusive do ponto de vista ideológico. Mas quando você tem esse modelo proporcional, então a possibilidade você fomenta o aumento de candidatos para que você vá aumentando o número de votos que você recebe para atingir o coeficiente eleitoral. Né? Então é interessante que você tenha vários candidatos para que vá inflando. Por isso que os partidos fomentam que os camaradas se candidatem, façam 50, 100, 1000 votos, como a gente falou, dependendo do tamanho do município, porque isso vai entrando no mesmo saco e vai gerando coeficiente para eleger os indivíduos que estão mais representados. E aí tem um detalhe, querendo ou não, o indivíduo ele vota em um e elege outro, mas aquele voto dele, de uma certa maneira, é útil. Sim. Tá certo? Porque aquele voto dele não é descartado. Mas eu não queria eleger outro cara, mas você não prestou atenção na coligação que o indivíduo fazia parte. Então também não adianta, né, botar tudo nas costas do sistema eleitoral. No sistema majoritário, você deixa de votar em listas, né? Você vai votar no indivíduo. Então se cria um distrito, normalmente, né, é um distrito menor, que vai ser dividido de acordo com o número de eleitores. No caso do distritão, é um único distrito. Então, você pega a cidade de Curitiba, na eleição para prefeito, vai ter um distrito só. Que nem Paraná vai ser Paraná. Paraná é um distrito só. E já tratando do distritão, como é que é? É o sistema, o pessoal, a única vantagem que ele fala é que é o mais simples. Quem for mais votado está eleito. Né? Já no sistema distrital, não o distritão, né? Também quem é mais votado está eleito. Mas você vai dividir o estado do Paraná, por exemplo, em determinados distritos, e aquela região vai ser representada a partir da disputa por aquele cargo ali. No caso do distritão, não. No caso do distritão, você começa por ter uma subrepresentação total. Porque você pega o estado do Paraná, tem 11 milhões de habitantes, 3 milhões e pouco só em Curitiba e região metropolitana.
Então, qual que é a lógica disso daí no primeiro momento? Você vai ter uma possibilidade de eleição muito maior dos candidatos que estão centrados aqui na região de Curitiba, né? Que além de serem, além de terem um colégio eleitoral mais forte, se já estão em mandato, tem a capacidade de influenciar a votação em outros locais do estado. Então, o distritão, ele favorece quem está no mandato, porque o cara, a princípio, é um indivíduo mais conhecido, né? Porque ele já tem um mandato. E além de favorecer, levando em consideração essa questão do conhecimento do eleitor, além de favorecer quem já está no mandato, favorece essas figuras conhecidas, jogador de futebol, músico, coisa do tipo, que é um indivíduo conhecido. Porque o voto, ele é diretamente no indivíduo e não numa lista, não no partido. E você, dentro do modelo distritão, outro problema que se tem, que é um problema global das democracias contemporâneas, é a questão do personalismo, né? E é uma coisa importante a gente debater aqui, né, Rafael? Hoje a gente vive um contexto de crise dos partidos, que é uma crise mundial. Você tem pelo menos desde a década de 70, 80, essa crise de representatividade dos partidos políticos sendo identificada nos Estados Unidos e no Reino Unido. E essa crise se amplifica muito, ainda mais aqui na América Latina, no Brasil. A gente tem um índice de confiabilidade social lá que o Ibope mede os partidos políticos há muito tempo, que são as instituições que têm menos confiança, né? E não é só aqui, o Latinobarômetro também mostra que os partidos políticos na América Latina têm uma confiança muito baixa, e isso é terrível para a democracia, né? Qualquer democracia forte pressupõe partidos fortes, né? As democracias representativas precisam de instituições partidárias fortes, porque são elas que organizam esses sistemas aí. Então, a gente não pode confundir o fato uma descrença com os partidos, com as elites partidárias, uma descrença com a ideia de partido político. Porque é só a gente pegar aqui a história do Brasil. Quando é que não teve partido político no Brasil? 64 e 30, no período republicano. 2 governos ditatoriais, né? Então, se a gente não pretende instituir nenhuma ditadura aqui no país novamente, se pretende fomentar a democracia, é preciso fomentar os partidos. E quando você personaliza, faz o eleitor prestar atenção no indivíduo, mais do que na instituição, mais em perspectivas pessoais do que em debate de ideias, você enfraquece os partidos políticos e, por consequência, enfraquece o regime democrático. Mas, dando sequência, nós temos o distritão, de acordo com essa proposta, 2018 vai ser uma eleição, se aprovar, numa eleição majoritária. Daí, 2022, a gente vai entrar no sistema distrital misto, que daí você vai votar 2 vezes. Primeiro você vota, como você falou, no candidato do distrito, e outro já numa lista indicada pelo partido. Como que você acha, o que você pensa dessa forma, dessa configuração? Qualquer coisa é melhor que o distritão, no primeiro lugar, né? E muito provavelmente, qualquer sistema que seja diferente do que a gente possui hoje aqui, não precisa nem deixar de ser proporcional, né? Mas você proibindo coligação, você fechando a lista, tudo isso daí já vai promover um sistema eleitoral superior ao que a gente possui hoje, né? O sistema distrital misto, ele justamente vai mesclar esses 2 tipos de representatividade. Essa que você vai votar direto no indivíduo, elegendo um indivíduo diretamente a partir de uma circunscrição, com o sistema proporcional. Porque qual que é a questão do sistema proporcional? O sistema proporcional, ele permite que sejam eleitos, como você falou anteriormente, representantes de minorias, de regiões menos populosas e coisas do tipo, né? Que às vezes pode ser que não seja representado no sistema distrital, mesmo ele não sendo distritão, porque ali vai estar quem vai colocar a cara em si é o representante, é o indivíduo, é um sistema majoritário, né? Já no sistema misto, então ele tenta equalizar por essas 2 maneiras. Então você vai votar uma vez no candidato do seu distrito e uma vez numa lista partidária, que provavelmente vai ser uma lista fechada, né? Uma lista pré-ordenada. Os partidos apresentam já uma lista fechada e você deixa de votar no indivíduo e vota no partido. É o sistema, né? O sistema que tem o sistema alemão, né? Um sistema que é compreendido como o mais sofisticado hoje em dia nas democracias contemporâneas e tudo mais, e ele mescla esses 2 tipos de representatividade, né? Eu, particularmente,
acho o modelo proporcional, mas de lista fechada, o modelo mais interessante, porque justamente permite o fortalecimento das instituições partidárias, né? Fomenta o debate na esfera legislativa, porque quando você está no nosso sistema hoje em dia e também no sistema distrital, você está muito foca muito no indivíduo. Ah, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquele outro, o cara é meu amigo, o cara é parceiro. A vantagem da lista fechada que tira... Despersonaliza, né? Claro que você ainda vai saber quem que são os indivíduos. Então quem que vai estar no topo da lista é lógico que vai ser um candidato, vai ser um membro do partido. Por outro lado, o eleitor vai começar a observar mais. Pô, mas eu gosto do Leonardo, mas eu não gosto do Rafael. Então, como o Leonardo está nessa lista, eu não vou votar naquele cara. Exatamente. E você vai votar no partido. Então, o que acontece? Você vai politizar o debate para as eleições legislativas. Né? O partido vai ter que apresentar uma plataforma para a atuação dele no parlamento. Hoje em dia acontece isso, chega com um partido e apresenta o que o partido X vai fazer na Câmara de Curitiba. Não, ele põe lá a cara do não sei quem dos animais, não sei quem do bairro tal, não sei quem, não sei aonde. Então, aliás, o partido ele fica absolutamente escondido atrás da figura, né? E a figura vai falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, né? Um elemento que simplesmente ele entende como passível de conquistar o voto da sua faixa de eleitorado. E não se tem um debate mais substantivo acerca da esfera que esteja representando do município, do estado ou da federação, sobre os temas que de fato interessam na população como um todo. Até porque no sistema proporcional, o indivíduo ele não representa o bairro X ou Y. Isso é bom de se lembrar hoje em dia no nosso sistema. No distrital, ok, mas no proporcional, não. Né? Proporcional, a votação do indivíduo vem do estado inteiro, do município inteiro. Então, por mais que ele se coloque como representante de determinada localidade, ele está lá para representar todo mundo, né? Wilson Zen fala, é preciso levar mais transparência e democracia para os partidos. Tem uma pergunta aqui de Tamandaré, do Robinho, ele pergunta assim, Distritão, um abraço, Robinho, o Distritão seria a porta de entrada para o parlamentarismo, na sua opinião, ou não? Não, porque o parlamentarismo, aí são sistemas de governo diferentes, né? Independentemente de você ter um sistema presidencialista ou parlamentarista, você tem um sistema eleitoral, né? Que é quem vai compor o parlamento, o executivo, aí dependendo de qual for o sistema escolhido, no nosso caso o presidencialista, tem um sistema eleitoral que é o responsável por compor esses sistemas aí. O parlamentarismo seria uma outra opção, né? Seria uma outra perspectiva. Dentro do parlamentarismo você poderia ter eleição majoritária ou proporcional, independe, né? Com lista fechada, com lista aberta. Isso não é o detalhe. Agora, se volta-se a ter uma discussão sobre o parlamentarismo. Até alguns partidos políticos colocam isso como possibilidade. O problema do distritão no sistema parlamentarista é que você, como a própria nota da BCP coloca aqui, né, você tende a eleger os indivíduos conhecidos, os indivíduos que têm capacidade, ainda mais com essa restrição de financiamento de terceiros ou essas divisões do fundo partidário, o cara que tem a capacidade dele próprio, colocar do bolso, né, o financiamento, ou seja, os empresários, pessoas que têm dinheiro de serem eleitos. E são esses caras que vão compor o poder executivo, já compõem o poder executivo, mas são eles que vão, né, formar o gabinete e governar no sistema parlamentarista. Né? Então, só que tem outra coisa aqui, Rafael, até para pontuar, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o sistema político, o sistema eleitoral, outra coisa é a cultura política. Né? O sistema eleitoral ele pode fomentar algumas práticas espúrias políticas, mas ele não é exclusivamente responsável por isso. Não é implantando o sistema distrital misto, implantando o parlamentarismo que vai acabar o clientelismo. Compra de voto. Que vai acabar a compra de voto, que vai acabar o nepotismo, que vai acabar esse tipo de situação, que vai acabar o desinteresse da população pelas instituições políticas, que vai acabar a nossa cultura autoritária dentro do campo político, que vai acabar a ideia de se utilizar o público em benefício privado. Né? Esses são elementos maiores, né? São outros elementos. A gente não pode achar que magicamente uma mudança de sistema eleitoral vai alterar absolutamente o nosso sistema político e a lógica das relações políticas, que é outra situação. Legal. Vamos falar na sequência das eleições de 2018 e dar uma finalizada aí. Tem mais um ponto dessa reforma política, mas antes vamos
para as notícias da semana com Isis Bars Lourenço. Boa noite. Vamos começar então com Pinhais. A Guarda Municipal realizará a primeira corrida da Guarda Municipal de Pinhais no dia 8 de outubro. As distâncias percorridas serão de 5 e 10 quilômetros e é possível realizar as inscrições até o dia 4 de outubro. Os 300 primeiros inscritos terão direito ao kit completo composto por chip, número de peito, camiseta alusiva ao evento e demais itens. Pessoas acima de 60 anos de idade terão 50% de desconto e pessoas com deficiência serão isentas da taxa de inscrição. Já para os demais participantes, será cobrado o valor de R$ 50 mais taxa até o dia 30 de agosto. Após esta data, será aplicado o valor de R$ 70 mais taxa até o dia 4 de outubro. Os endereços eletrônicos para inscrição são www.acessocor.com.br e www.ticketagora.com.br. Agora vamos para Campina Grande do Sul. A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta na terça e na quarta-feira, dia 15 e 16, às 10 horas, e na quinta-feira, dia 17, às 20 horas, no Teatro José Carlos Zanlorenzi, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O programa para os dias 15 e 16 será para crianças e inclui a composição Pedro e Lobo, conto musical para crianças. Para o dia 17, o programa é composto por abertura em si menor, As Hébridas, a Gruda Fingal. Os concertos são uma realização do Centro Cultural Teatro Guaíra e da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Prefeitura de Campina Grande do Sul, Elejor e Utumac. Agora vamos para Colombo. Por proposição do Conselho Nestor Batista, o Pleno do Tribunal de Contas do TCE-PR homologou na última quinta-feira, 10 de agosto, uma medida cautelar que determina a suspensão imediata da concorrência número 042/2017 do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que visa a execução dos serviços para a duplicação da rodovia PR-417, que é a rodovia da Uva, entre os municípios de Curitiba e Colombo. A obra engloba o subtrecho entre o contorno norte de Curitiba e a rua Orlando Secom, numa extensão de 6,28 quilômetros, com valor máximo previsto de R$ 42.406.225. Dentre as diversas falhas apontadas pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, está a realização de alterações no projeto de pavimentação após a abertura de propostas, o que altera substancialmente os custos dos insumos e do serviço licitado. Agora vamos para Almirante Tamandaré. Criar parcerias entre o governo estadual, municípios e a sociedade civil em prol da proteção de adolescentes que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social no Paraná, esse é o objetivo do programa Rede Jovem, lançado pelo governador Beto Richa na última terça-feira, dia 8, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O município vai abrigar o projeto piloto de um novo programa que, enfatizou o governador, se soma a uma série de outras iniciativas do Estado voltadas à juventude. Ele assinou um termo de cooperação com a Prefeitura de Almirante Tamandaré para o desenvolvimento de ações conjuntas. Essas foram as notícias da região metropolitana que o colaborador Pedro Lima. Agora vamos para as notícias do nosso blog. Em entrevista, Ciro Gomes fala sobre as eleições de 2018. No canal Ultrajano, apresentado pelo jornalista José Trajano no YouTube, Ciro Gomes, do PDT do Ceará, falou sobre vários assuntos, entre eles as eleições de 2018. O pré-candidato tem confiança de que poderá ser eleito presidente, pois diz ser o mais experiente entre seus concorrentes. Além de já ter ocupado cargos do Executivo e no Legislativo, ele já foi candidato à presidência 2 vezes, pelo PPS em 1998 e em 2002. Ao listar os possíveis presidenciáveis, Ciro disse que para representar o PSDB não será Aécio Neves e sim Geraldo Alckmin. Sobre Dória, diz que se concorrer a presidente não faz 2 pontos, segundo o político. Já Bolsonaro não passa de 3%.
Quem quiser assistir a entrevista na íntegra pode acessar o nosso blog, que é o www.verdadeexpressão.com.br. Lá vai ter a entrevista na íntegra. Agora vamos falar de Curitiba. Em Curitiba, 26% da frota do transporte coletivo está vencida. São 426 de 1.656 ônibus com mais de 10 anos. Os ônibus devem ser substituídos de 10 em 10 anos, como previsto no contrato assinado entre empresas de ônibus e o município. Ainda assim, 10 dos veículos têm 17 anos, por exemplo, conforme consta no relatório da frota de ônibus da URBS. E agora vamos falar da 15ª edição da tradicional Corrida de Garçons em Santa Felicidade, que aconteceu nesta segunda-feira. 350 pessoas participaram dessa 15ª edição da Corrida de Garçons no bairro da Santa Felicidade. O evento, que é realizado em homenagem ao Dia do Garçom, comemorado no dia 11 de agosto, já é tradição. A prova é dividida em 3 categorias, conforme a idade dos participantes: entre 18 e 35 anos, 36 e 55 anos e acima de 56 anos. Entre as mulheres não há divisão por idade, porém, as competidoras devem ter mais de 18 anos. O prêmio para o primeiro lugar foi R$ 400, mais 30 litros de chopp. Os candidatos que ficaram em segundo ganharam R$ 300 e quem ficou em terceiro recebeu R$ 200. Os vencedores das categorias são de 18 a 35. Em primeiro lugar ficou Caio Manosso, em segundo lugar Juliano Henrique Zen, em terceiro lugar Lucas Remar. Na categoria de 36 a 55 anos, em primeiro lugar ficou Osmar Brandi, em segundo lugar Paulo Sérgio Maravilha e em terceiro lugar Isandre Gomes. Na categoria acima de 56 anos, em primeiro lugar ficou Jaime José Lopes, em segundo Francisco Carlos Lourenço da Silva e em terceiro Jurandir Lopes. Na categoria feminina ficou a Janieide Rodrigues em primeiro lugar, em segundo lugar Luciane Bueno Luft e em terceiro Priscila Sten. Agora vamos falar sobre o jornalista Nego Pessoa, que acabou falecendo nessa segunda-feira, dia 14. Ele morreu aos 75 anos e ele trabalhou na Gazeta do Povo, Diário da Tarde, Jornal do Estado, além de diversas emissoras de rádio e televisão. Também lançou vários livros, o último lançado em novembro de 2015 foi o Livro Vermelho. Nego Pessoa está sendo velado na Capela 3 do Cemitério Municipal de Curitiba e a cremação está marcada para as 9 horas de terça-feira, amanhã, no crematório Perpétuo Socorro, em Campo Largo. Agora vamos falar sobre a reforma política, que é o assunto da nossa entrevista. Nesta semana, a Câmara fará uma nova tentativa de deixar o projeto da reforma política pronta para votação em plenário. Para que as mudanças possam valer nas eleições de 2018, as propostas precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até o dia 7 de outubro. Dentre as propostas está o projeto chamado Distritão, para escolher deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Nele, cada estado ou município virá um distrito eleitoral. São eleitos os candidatos mais votados dentro do distrito. Não são levados em conta os votos para participação ou coligação. Na prática, torna-se uma eleição majoritária, como já acontece na escolha de presidente da República, governador, prefeito e senador. Outro projeto é o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, destinado para financiar campanhas eleitorais que em 2018 teria 3,6 bilhões do orçamento da União. O texto também atingiria integrantes de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, com um mandato limitado a 10 anos. Atualmente, segundo a emenda constitucional, ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, TCU, têm de se aposentar compulsoriamente aos 75 anos. Então, essas foram as notícias do nosso blog. Você pode acessar pelo www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Legal, obrigado, Isis. E também obrigado ao nosso amigo Pedro Lima, jornalista, parceiro nosso aqui. Parabéns aos garçons
pelo evento de hoje. O dia deles foi 11 de agosto, mas foi a 15ª edição. Lembrando que esse evento aí teve a organização da Sociedade de Santa Felicidade, o grande apoio do vereador Mauro Inácio. Esse evento foi belamente conduzido pelo nosso amigo comunicador Cláudio Campos, que é presidente da Associação Comercial de Campo Magro, que tem um programa todas as quintas-feiras, às 19h30, que é o Face Repórter, que se discute a política regional. Dando sequência, Leonardo, no final da notícia, da matéria em relação à questão da reforma política, a gente falou da limitação de mandatos dos ministros dos tribunais superiores a 10 anos. Você considera isso positivo, negativo? Qual que é a sua opinião? Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o Cláudio Campos também, né? Faz tempo que não vejo ele. Um abraço aí, Cláudio. Olha, eu acho extremamente positivo, né? Claro que você que é jurista também pode, né, tratar disso melhor até. Mas, na minha opinião, eu acho isso bastante importante. Isso é uma coisa meio que remete ao Brasil Império, esses cargos vitalícios, coisas assim que não fazem muito sentido mais. Até a possibilidade de se retirar o ministro aqui é muito mais complexo do que em outros países, né, outros estados nacionais. Eu acho bastante positivo, não sou simpático a cargos vitalícios e, sobretudo, agora, né, eu acho que nós vivemos aqui no Brasil, nós temos pelo menos 2 ou 1 ministro aí que vai ficar pelo menos mais uns 15 anos e ninguém, né, o país tem que aturar o cara falecer para que seja trocado. Então, esse mandato eu acho extremamente positivo, né? Até porque os ministros do STF são indicados pelos presidentes, né? Então é uma forma, e é uma discussão importante, a gente teve até na última vez que eu estive aqui, que é a questão da composição do judiciário, que não vem por intermédio direto, né, de uma escolha popular, vamos dizer assim, o único poder que não tem essa escolha direta, mas é claro que tem as suas particularidades, né? Vamos falar um pouco das eleições, então. Falar de presidente primeiro. A gente viu aí uma matéria do Ciro Gomes, que foi lá no programa do Trajano, que é um jornalista esportivo, mas que tem uma grande atuação também na questão política, mas sempre foi conhecido como um jornalista mais esportivo, na ESPN, né? Era diretor da ESPN, saiu até de forma polêmica de lá, mas ele já entrevistou o Lula uns dias atrás e agora ele tem uma veia mais para a questão da esquerda. Entrevistou na semana passada o Ciro Gomes foi o Ciro, né? Já falou que o Bolsonaro não vai passar de 3 pontos, que o Dória não vai emplacar, que ele tem confiança nele. E ele falou, só que ele falou uma coisa curiosa, que é a questão do Alckmin. Ele acha que o Alckmin é o único candidato que tem um consenso dentro da direita e que o Alckmin vai absorver esses votos aí que hoje tem, que o Bolsonaro aparece nas pesquisas, esses votos do Alckmin esses votos do Bolsonaro tendem a absorver para o candidato, no caso para o Alckmin, ou para o candidato que for o candidato do PSDB. Primeiro, o que você acha do Ciro? Você vê viabilidade eleitoral para ele aí na sequência? Muito embora a gente sabe que é uma eleição que falta 1 ano e pouco para a eleição, é muito difícil prever o que pode acontecer, a instabilidade política é muito grande, pode surgir vários candidatos, de repente pode surgir um outro nome que pode surpreender. Qual que é a sua opinião? Eu acho que essa é uma eleição das mais imprevisíveis, né? Todo mundo fala na possibilidade de a gente ter vários candidatos, de uma polarização até mesmo ideológica maior. Você vê alguns candidatos mais radicais, vamos dizer assim, né, com algum tipo de votação, com um discurso mais populista ascendendo, especificamente. Então isso, né, torna um pouco difícil essas análises iniciais aí, assim como aqui para o governo do Paraná, onde o quadro está bastante definido. Mas o Ciro Gomes, ele não tem despontado muito nas pesquisas, mas principalmente dentro dos setores mais progressistas da sociedade, ele vem emergindo como um nome paralelo ao nome único quase que existia, que era do Lula, né? Dentro dos setores. Lógico que existem em partidos menores alguns nomes, mas de apelo mesmo você tinha o nome do Lula, né? E o nome do Lula mesmo, com todos esses problemas que ele obteve aí, se mantendo em primeira colocação na intenção do voto, só que tem a questão, né, judicial, jurídica, se ele vai poder ser candidato ou não. E aí a gente tem o Ciro emergindo. Resta saber o fôlego dele daqui para frente. E ele tem essa característica, né, que pelo menos torna
o debate mais legal, né? Porque com ele não tem meio termo, ele fala mesmo, sem conversa, mandou os caras correr lá na época. De repente não é bom para ele, mas é bom para a gente, né? Não é bom para ele, mas torna o negócio um pouco mais interessante, né? Torna a discussão mais direta. Ele foi esses tempos no programa aí também. E ele é um indivíduo com uma capacidade argumentativa bastante interessante, né? Então ele não é fácil debater com ele. Agora, aí por outro lado, a gente tem a questão do Alckmin, né? Se a gente já puder entrar, a gente tem que ver como é que vai chegar o PSDB, porque se teve uma instituição que sofreu e muito nesse último período, ou principalmente na ascensão aí do Michel Temer à presidência da República, por incrível que pareça, foi o PSDB, né? O PSDB se imaginava que poderia crescer, né? Tendo em vista a derrocada do Partido dos Trabalhadores, né? Por todos os problemas apresentados. Mas não, você viu um processo de desgaste gigantesco do PSDB nesses últimos tempos, sobretudo com a dificuldade imensa de sair da base do governo. Então mostrou um grau de fisiologismo muito grande, né? Que por os maiores problemas existentes, uma disputa interna que ficou clara para todo mundo, com o líder do partido recomendando voto a favor da denúncia e a maior parte do partido votando contra, com o presidente nacional do partido interino, né, dizendo que o partido tinha que sair, o partido não saindo, não conseguindo tirar o Aécio Neves com todas as acusações que teve, se mantendo como presidente ainda do partido. Então, foi um processo de desgaste muito grande do PSDB. E isso tem já implicado nos cenários eleitorais, né? Resta saber como é que ele vai chegar lá em 2018. O Tasso Gereissati deu uma entrevista faz uns 10 dias, ele disse que o PSDB deve definir, vai ter parece que uma reunião, uma convenção partidária aí, parece que eleger um novo presidente. E se tiver mesmo, nesse momento já vai se colocar os nomes, né? Se, por exemplo, só aparecer só um nome, ele estava explicando, daí já vai se encaminhar aí o nome para 2018. Se tiver 2 ou 3 nomes, daí na sequência vai ter as prévias para verificar quem é o candidato. Mas ele já deixou claro nessa entrevista que ele tem uma tendência muito grande a querer o Alckmin, né? E, aliás, até o próprio Alckmin, falando isso sobre a questão do Lula e tal, pessoas mais, digamos, que têm uma visão maior dentro do PSDB, entendem que é interessante que o Lula seja candidato. Porque se o Lula não for candidato, o alvo maior na eleição vai ser o próprio PSDB. Vai ser o PSDB. O próprio PSDB. E daí candidatos como Bolsonaro, tal, pode ser que venha, ou então algum outro nome venha e surpreenda, o próprio Ciro surpreenda. Então, dentro do PSB já tem um entendimento que, de repente, é melhor que o Lula seja candidato, porque você vai saber quem você vai enfrentar. Agora, se o Lula não é candidato, que tem a questão judicial, que ainda que, digamos, que a gente vai ter uma instabilidade até a hora até o momento da eleição, porque, veja, ele pode confirmar essa condenação dele no Tribunal Regional Federal, mas ele pode entrar com recurso, de repente obter uma liminar, que não é nenhuma novidade. Se você vê as eleições aí quem gosta de acompanhar as eleições no município, a gente vê aí vários casos aí que o cara, não, está cassado, não vai poder, está indeferido, não pode ser candidato, não vai aparecer o nome na urna, não, se ganhar não assume. Daí sempre há, às vezes, um reviravolta, o cara consegue uma liminar, concorre, ganha e assume. Como teve casos, como por exemplo, Foz do Iguaçu, que o sujeito não tinha condições de ser candidato, foi até o final, ganhou a eleição, mas não assumiu. E vários municípios aqui no Paraná, a gente já teve novas eleições suplementares esse ano. Então a gente tem uma indefinição tremenda em relação à candidatura do Lula. A gente não sabe o que vai acontecer. Quem quiser dizer, ele não pode ser candidato, ele pode, está cometendo uma irresponsabilidade, porque vai depender de uma adesão judicial. E uma adesão judicial que, de repente, no momento da eleição, ele pode ser, depois ele pode ganhar e, de repente, pode vir uma outra adesão que não permita que ele assuma. Daí a gente tem outra eleição, podemos ter novas eleições. Então, é uma indefinição tremenda, mas já tem uma corrente dentro, como eu estava falando, uma corrente dentro do PSDB que entende que o Lula é importante ter o Lula na eleição. Assim como uma corrente dentro do PSDB achava que era importante manter a Dilma até o final para sangrar o PT. Sim, exatamente. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. O PT saiu do governo em decadência e já mostra
índices de simpatia, de crescimento da simpatia com relação ao PT, até porque, né, os problemas semelhantes ou até piores que o PT teve foram apresentados pelo governo que se colocou na oposição e pelo partido que polarizaria com ele, que é justamente o PSDB, que aí ele sim começou a sangrar, sobretudo depois das eleições da JBS. Então você teve uma inversão tremenda. Então o cálculo político às vezes não é absolutamente direto, né? E aí é a questão do Alckmin, ele quanto candidato, ele tem essa capacidade de chegada, sobretudo nos setores mais populares, fora de São Paulo, no Nordeste e tudo mais. Aí com ele você tem o Dória, que tem esse perfil que foi muito popular na eleição, nas eleições regionais municipais, que era a figura do empresário, do indivíduo descolado da política, apesar de que o Dória não tinha nada de descolado da política, né, mas tentava vender essa imagem, que também é uma imagem que a gente já está vendo em algumas administrações municipais que não tem se efetivado, acho que até na do próprio Dória, né, que não é bem por aí o negócio. Vamos ver se essa imagem dele chega até lá. O PSDB, a gente não sabe se ele vai continuar no governo até a próxima denúncia que deve vir contra o presidente da República, qual vai ser a postura dele. É um debate interno muito grande, sobretudo entre os caciques mais antigos e principalmente o pessoal do Congresso, as lideranças mais novas. Diz até que o próprio Aécio defende a permanência para que o Temer ajude ele, né, para segurar as denúncias, né, que tem contra ele. Então é um jogo bem complexo bem complexo. E para esse pessoal, sobretudo, que é conhecido, que a gente estava conversando anteriormente, que tem essas denúncias nas costas, o distritão pode ser um caminho muito importante para se manter o foro, né, privilegiado, que é para boa parte do Congresso Nacional, hoje em dia, é imprescindível. Não só para o Congresso, para as instâncias inferiores também. A gente tem também a candidatura da Marina Silva, mas a Marina Silva, o que me parece que há uma grande crise de identidade na Marina Silva. A gente não sabe, assim, às vezes parece que ela está mais pro lado da esquerda, da onde ela veio, de fato. Aí às vezes parece que ela está mais do lado da direita. Então a gente não consegue entender, né? Pelo menos não há uma identidade, não consegue entender o discurso dela. Não sei se é a sua opinião. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o discurso da Marina reflete a inconstância que é o partido que ela criou, que é a Rede. O que é a Rede, no fim das contas, né? É um partido que, por exemplo, dentro do Congresso Nacional se porta com uma postura mais progressista quando... por exemplo, da questão da denúncia de Michel Temer, mas na época do impeachment oscilou completamente na sua posição. Então, essa busca por agradar todo mundo, por atender um eleitor médio, acaba desgastando, às vezes, um indivíduo que não se posiciona diretamente. Eu acho que isso reflete na Marina Silva, como em outras candidaturas por aí, né? Mesmo o Cristóvão Buarque, né? Que esteve aqui, né? O Rubens Bueno colocou o Cristóvão Buarque, e afinal de contas, qual que é a dele? Ser um histórico num sentido e uma atuação atual em outro. Qual é o verdadeiro candidato, qual que é a verdadeira postura dele, que também representa uma oscilação do próprio partido PPS. Quem que é o PPS, né? É o partido criado em 92, o antigo PCB, ou é o partido que teve uma das posturas mais... Tem um ministro no atual governo. Tem um ministro no atual governo. Tem um ministro no atual governo e tem outro que foi o primeiro a sair. Então, então, como é que fica para o eleitor, saber? Quem que é, por exemplo, o PPS? Quem que é a Rede? Qual que é a posição? Qual que é a perspectiva? Então, eu acho importante que os partidos políticos se posicionem e acho que, finalizando, até essas discussões sobre o sistema eleitoral são diretamente responsáveis pelo fortalecimento ou não dos partidos políticos, o que implica na construção do discurso, inclusive, do candidato. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Vamos deixar para falar do governo do Estado, o senador, para uma próxima oportunidade. Ainda bem que está difícil, né? Isso aí de falar. É que o importante era a reforma política. Leonardo, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, satisfação aí, sempre disponível. Então é isso, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Sexta-feira, às 18 horas, tem o reprise desse programa. E na próxima segunda-feira, teremos o deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo, aqui no programa. Grande abraço, boa semana. Restore the health of the wounded soldier. If you could have anything, what would it be?
never be taken far away from here. Sean. Darling, wait. Is that my recipe? I hope you like apple pie. I need rags, I need chloroform. Get the saw. Bring me the anatomy book. What have you done to me? O Estranho que Nós Amamos. 10 de agosto nos cinemas. Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Olá, meus amigos, meus irmãos, que me acompanham todos os dias através dessa emissora, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Divino e Sagrado Espírito Santo esteja com todos vós. Nós vamos, daqui a alguns minutinhos, entrar no quadro História da Minha Vida, atender as cartas das pessoas que nos escrevem, pedindo uma revelação e uma orientação espiritual. Estaremos também fazendo a prece dos enfermos. Vá se preparando, colocando um copo com água, um copo de chá, um copo de leite, os remédios, o café.